Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 30 de julho. E olha, vamos começar a edição de hoje falando que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do homem acusado de tentar matar uma mulher com bombons envenenados. O caso aconteceu em Catanduva no dia 17 de setembro de 2022. Ainda cabe recurso da decisão. E conforme consta no processo, Davi Rodrigo Martins da Silva tentou matar uma jovem, à época com 19 anos, porque tinha a intenção de se relacionar com o namorado da vítima. O acusado então enviou à mulher um kit com bombons envenenados com chumbinho, disfarçando como presente de uma amiga. Ao abrir a embalagem, a mulher então estranhou o cheiro dos produtos e fez contato com as amigas, que negaram ter enviado os doces. E como já suspeitava de Davi, ela levou os chocolates à delegacia e após serem periciados, a polícia descobriu que havia uma substância conhecida como chumbinho nos doces. O inquérito policial concluiu ainda que os chocolates tinham sido comprados pelo acusado em uma loja da cidade e depois foram alterados. Desde então, ele está preso e após ser interrogado, o acusado negou o crime e disse que faz tratamento psiquiátrico. A sentença proferida pelo juiz Gilberto Ramos de Oliveira Júnior considerou que o réu cometeu tentativa de homicídio qualificado e depois da condenação em março de 2023, o advogado de Davi recorreu com a justificativa que havia contradições entre as testemunhas. O recurso foi analisado, então, pelo TJ, que manteve a decisão. O rapaz foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. A Polícia Civil de Ibirá recuperou nesta segunda-feira 12 placas e 18 argolas de bronze furtadas de lápides no cemitério da cidade. O suspeito já foi identificado pela polícia. O furto teria acontecido na madrugada do último sábado e no momento da fuga o indivíduo foi surpreendido por uma testemunha e por isso acabou escondendo ali os objetos em um terreno para não levantar suspeitas e com a intenção de buscá-los posteriormente. Mas a polícia chegou primeiro no local e recuperou os pertences. Agora a Polícia Civil tenta identificar as vítimas com o objetivo de restituir os pertences que estavam nas lápides de seus familiares. A Polícia Civil investiga o caso. E olha, na manhã de hoje, os vereadores que estavam em recesso parlamentar se reuniram na Câmara para 2 sessões para atender um pedido de urgência do prefeito Padre Osvaldo, para um projeto que altera algumas regras de conselhos municipais existentes em Catanduva, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Catanduva, que é o CONDEFA, que com a aprovação do projeto reduz de 17 para 11 membros, mantendo assim a igualdade entre o poder público e a sociedade civil. E o projeto foi aprovado pela maioria com 7 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. E prevê a alteração também no Fundo Municipal de Cultura, que agora será reduzida também a quantidade de participantes, passando de 9 para 5 membros. Outra alteração foi no Conselho Municipal de Política Cultural e o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Os únicos vereadores contrários ao projeto foram o vereador David Roger, pastor Júlio Zanini, Gleison Begali, Ivan Bernardi e a vereadora Thaís Braz, que se absteve de votar. Eles justificaram o voto e alguns até utilizaram a tribuna para expressar o voto contrário ao projeto, assim como outros vereadores também debateram o assunto. Vamos acompanhar como foi. Primeiro que os conselhos, eles têm que obrigatoriamente ser paritário, ou seja, ele tem que ter 50% indicado pela sociedade civil e 50% indicado pelo poder público municipal. O que nós vemos aqui no artigo 12 do projeto de lei, diz assim: um representante da sociedade civil
sem fins lucrativos e regularmente constituída dentre Lions, maçonaria e Rotary Club com sede na cidade. O que nós vemos aqui é uma, talvez, interferência na escolha de uma sociedade civil, o que fere o princípio da paritariedade, na indicação dos conselhos. E eu quero aqui também dizer a respeito de uma instituição que foi tirada, eu assinei na minha campanha, um apoio aos empresários e às empresas da cidade promovido pela associação comercial dessa cidade. E aqui nesse projeto de lei, a associação comercial que representa as empresas e os empresários da cidade, sendo retirado do Fundo da Cultura e do Conselho do Meio Ambiente. Eu queria dizer para os nobres vereadores que empresários não são só empresas, mas os empresários representam a classe trabalhadora. São eles que geram oportunidades para as famílias, que geram oportunidades para as pessoas dessa cidade. Quando nós vemos postagens como Catanduva exporta recorde, Catanduva gera tanto de emprego, o poder público não gera exportação, o poder público não gera emprego, não gera renda. Quem gera renda, emprego e exportação são as empresas. As empresas merecem ter a sua representatividade nos conselhos municipais. Senhores vereadores, empresas são funcionários, são a classe trabalhadora. Nós estamos cerceando o poder de decisão e de participação da classe empresarial. Manifestar meu posicionamento contrário ao projeto de lei. Também, como expressado pelo vereador, tenho um compromisso com a ACE assinado antes mesmo da minha campanha, prometendo assim defender a classe do empreendedorismo. Uma outra questão que me preocupa aqui, no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que o Conselho Municipal da Família ele não é incluído no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Mas nós temos aqui o Conselho Municipal do LGBTQIA+, que é uma das disputas que eu tenho, claramente, dos movimentos da parada LGBT são usados dinheiro público. E não somente na parada do movimento LGBT, mas também como vídeos. Na minha campanha eu questionei isso como um vídeo que foi feito sobre o evento usando de magia negra e uma série de outras coisas, nada contra a religião, mas eu não sou a favor do uso de dinheiro público para esses fins. Então eu gostaria que o Conselho Municipal da Família também tivesse presente e as instituições religiosas. Então eu gostaria de declarar isso a minha base. É um tema que eu defendo e eu gostaria que no Conselho Municipal de Políticas Culturais tivesse a representatividade da família, a representatividade das instituições religiosas. Eu vou por analogia aqui hoje, ó. Quem entende o que é analogia vai saber o que eu quero dizer e por que esse projeto veio desse jeito para essa casa. Preste atenção. Quem não sabe o que é analogia, é uma semelhança. Preste atenção para entender aonde eu quero chegar. O porquê que foi excluído algumas entidades. Quando eu era jovem, na rua da minha casa, nobre presidente, tinha uma senhora que chamava Fábia. E era apelidada de Fábia Corneteira. Preste atenção no que eu estou dizendo. Fábia Corneteira. Ela ia na casa de todo mundo, fazia o fuxico de um, do fuxico do outro, e falava da vida de um, da vida do outro. Era o papel dela. E um dia, quando estava eu, meus irmãos, a minha mãe, e ela ali junto,
Chega meu pai. Meu pai olhou, viu aquela senhora lá em casa, sabendo já daquela fama dela, já sabia que ela estava fazendo fuxico. Naquele momento, ela teve a capacidade de... Ô, senhor João, o senhor chegou tarde, hein? Para envenenar com a minha mãe, né? Olha só. Vão entendendo onde eu quero chegar. Quem tem raciocínio sabe aonde eu vou chegar. Ela foi embora. Meu pai falou, puxa vida. Né? Essa mulher aqui em casa fala mal de todos os vizinhos, fala mal de todo mundo. Inclusive, Padre Simval. Ela era amiga de donos de rádio da cidade e ela ficava ligando nas rádios. Olha só a capacidade dela, vereador Marquinhos Ferreira. Para falar mal dos outros. Mal dos outros. É o papel da corneteira, né? Ou do corneteiro, sei lá como vocês querem que entenda. Doutor Simval, eu acho que vocês estão entendendo, eu preciso explicar um pouco mais a fundo. Por que foi excluído? E por que chegou nesse ponto? Eu, meus irmãos e minha mãe, não poderíamos falar para ela. Então, coube a quem falar? Porque nós não queríamos ela lá. Coube ao meu pai. Olha, eu não quero mais ela aqui dentro. Então, quem levou a fama de ser ruim naquele momento foi meu pai. O meu pai que levou a fama. Mas quem não queria aquela mulher lá dentro, era nós que não queríamos ela lá dentro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na comissão que foi formada. Não é uma decisão nossa. Não é uma decisão do prefeito. É uma decisão de quem está junto na comissão. Que não suporta gente corneteira, que só fala mal, que só leva problemas, não traz uma solução, não traz solução, só traz discórdia, discórdia e mais discórdia. Sou favorável aos conselhos sempre de forma abrangente. Eu acho que a representatividade popular, a representatividade da sociedade civil deve sempre prevalecer. Acho importantíssimo a presença do Conselho da Família, como colocado pelo pastor Júlio, também de forma imprescindível, como a vereadora Thaís colocou, dos grupos LGBT, enfim. Cito esses dois por terem sido de forma mais exponencial colocado aqui na discussão, mas acredito que a representatividade é sempre prevalecente quando se fala em conselho. Acho que a redução da representatividade civil, assim como da ACE, que teve também essa manifestação pública e por parte do seu presidente nas redes sociais, acho também ela de forma imprescindível, representa uma parcela importante da nossa sociedade, que são os empresários, e concordo com a redução por parte da Câmara, como o senhor colocou. O vereador já é inerente às nossas funções aqui, a fiscalização, a participação nos conselhos, a cobrança desses conselhos, das suas atas e das suas ações. Então, concordo plenamente com o que o senhor colocou. Então, eu vou votar negativamente ao projeto em virtude da redução da representatividade, mas deixo aqui explícito que podemos sempre melhorar, podemos sempre crescer e a representatividade é imprescindível para que tenhamos conselhos plenos no exercício das suas funções, que a priori exercem uma função estreitamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, voto não. Quero votar com justificativa também. Eu sou contrário ao projeto por ter excluído essas instituições que estavam no Conselho. Eu acho que é muito importante elas estarem. E também o motivo de estar vindo com essa urgência, de a gente saber de última hora. Mais uma vez, mais um projeto, como nós falamos, vim de urgência de última hora. Não precisa disso. Então, eu sou contrário ao projeto por isso. Eu me abstenho, presidente, vou fazer a justificativa. Como outros colegas que me antecederam, o projeto acabou vindo um pouco em cima da hora, não houve tempo de fazer um voto maduro e consciente. Eu entendo ali que foi preciso algumas reformulações, principalmente na representatividade do poder público, porque estavam com muitos representantes, mas para amadurecer um pouco mais o voto, eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo, por isso eu me abstenho.
Bom, estamos então aqui recebendo Renata Marques, mais uma quarta-feira aqui, tudo bem, Rê? Boa noite. Boa noite, Natália, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, e a Renata, ela esteve presente na sessão, hoje de manhã ela vai trazer aqui os detalhes pra gente, porque né, a Comissão de Justiça e Cidadania tinha dado um parecer contrário ao projeto, mas também foi derrubado pela maioria dos vereadores durante a votação nominal. Então, depois teve a votação do projeto em si, que teve a maioria favorável a essas mudanças, né, dos conselhos. Natália, a votação não surpreende, né? É a base do prefeito, como sempre, votando. O que surpreende é essa urgência. Foi colocado ontem a urgência, hoje explicaram que é por conta do meio ambiente, mas enfim, eles tinham esse prazo todo. Para que essa sessão de urgência extraordinária? Uma semana antes dos vereadores estarem voltando do seu recesso. Então, assim, foi uma sessão tensa. Para quem estava lá, tinha hoje algumas pessoas da população, né? A comunidade tinha pessoas participando, pelo menos ali o próprio presidente da OAB, Dr. César Hércules, estava lá acompanhando. Então, assim, foi uma sessão tensa. Eu acho que mais tensa, eu arrisco dizer, que a própria votação dos 100 milhões, onde tinha ali uns burburinhos de quem seria contra ou a favor. Que você analisa, por exemplo, o voto da vereadora Thaís Braz, do PT. Outro voto de estranheza, tanto dela, que né, se absteve do voto, ou seja, ficou em cima do muro, sendo que ela era, até ontem, claramente oposição ao governo. E nas últimas decisões, a gente está vendo ela votar mais favorável ao governo do que a oposição. Então, essa composição está muito conturbada. Acabou aquela questão do PT contra o governo, não. Hoje a gente vê a vereadora Thaís e o próprio Marquinhos Ferreira, que muitas vezes eu vim elogiar aqui do posicionamento dele, de ser coerente. Hoje eu vejo ele também apoiando todos os projetos, todos os mandos do prefeito. Eu acho que a gente está aí com raras exceções de pessoas analisando realmente o que é melhor para Catanduva. A maioria, volto a dizer, está votando o que mandam. Não deu tempo, Natália. O projeto apresentado ontem é tudo muito difícil, né? É o juridiquês das alterações, de todos os processos, projetos, tudo vem numa linguagem muito difícil. Para quem não está habituado a ser advogado e tudo mais, precisa de assessor, precisa de tempo, precisa de estudo, não deu tempo. O parecer próprio da comissão foi entregue hoje, tiveram que estudar, apresentar isso com tempo. Então, eu acredito, vou fazer um relato aqui, não vou falar um nome, mas a gente já teve vereadores que a gente teve que orientar o voto dele, que foi um sim ou não, o que significava. Você estava presente, você sabe do que eu estou falando. Então, acontece muito disso. Eu tenho certeza que vereadores votaram ali o sim, sem saber o que realmente de fato estava votando. E foram 4 votos contrários, então David Roger, Pastor Júlio, Gleison Begali e o que me espantou um pouco foi Ivan Bernardi. O Ivan Bernardi, eu já fiz algumas críticas aqui pela falta de posicionamento dele. Eu falava que ele sempre ficava em cima do muro e não. Mas das últimas sessões, antes do recesso para cá, eu tenho visto ele muito mais atuante, muito mais preocupado em realmente entender o projeto e se colocar a favor do que ele acha certo. Bom, lembrando, terça-feira, então, voltam as sessões. Os vereadores voltam, acaba o recesso parlamentar. E quarta-feira, lembrando também, dia 6 de agosto, teremos o Sem Mimimi ao vivo, a partir das 8 horas da noite, com o prefeito Padre Osvaldo, e a população pode mandar as perguntas ao vivo, que serão, todas as perguntas serão respondidas. Assim a gente espera. Espera que tenha bastante participação, não vai ser perguntas filtradas, então quer falar alguma coisa para o prefeito, tanto em apoio quanto em questionamento, a gente está aqui, vai fazer as perguntas. E aproveitando, Natália, a sessão aqui, às vezes eu falei palavras duras, né, para a maioria dos vereadores, também está aberto para eles, o Sem Mimimi, para vir aqui e responder à população ao vivo. Eu acho que isso é o mais importante. Quando está ao vivo, não tem manipulação, não tem corte, é aí você e a população num canal direto. E é uma prestação de contas para a população, para que os vereadores, prefeito, eles falem sobre esse primeiro semestre
de trabalho, o que foi feito, o que deve ser feito ao longo do ano. É isso mesmo. Muito obrigada. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. A Arquidiocese de Rio Preto abriu uma investigação para apurar os fenômenos atribuídos a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que, segundo fiéis, ela verte mel, sal, azeite e vinho, conhecida popularmente como Nossa Senhora do Mel. A imagem pertence a uma moradora de Mirassol e há mais de 30 anos atrai a atenção de devotos e curiosos. A imagem foi comprada em 1991 em Portugal e em março de 1993 notaram que a imagem estava molhada e soltando lágrimas. Na sequência, ela começou a verter sal, mel, azeite e também jorrava mel de forma ininterrupta há mais de 3 décadas. A decisão partiu então do arcebispo Dom Antônio Emídio Vilar, que determinou a criação de uma comissão especial formada por teólogo, perito, canonista, notário e delegado. O grupo já está trabalhando no caso, seguindo regras definidas recentemente pelo Vaticano, por meio de um documento que orienta como a Igreja deve lidar com essas possíveis manifestações. A investigação, conforme o arcebispo, busca unir caráter científico, doutrinário e pastoral. As atividades seguem critérios estabelecidos pela Santa Sé e são realizadas sob sigilo canônico. A comissão agora vai colher amostras dos líquidos supostamente vertidos pela imagem para análise da composição. Também serão observados os atos de veneração e as orações feitas pelos fiéis, a fim de verificar se seguem a doutrina católica. Em 2021, uma análise feita em laboratório encomendada pela Igreja Católica comprovou que o mel vertido pela santa não existe na Terra, pois não é produzido por nenhuma espécie de abelha. A imagem ela foi perfurada na Universidade de Campinas, a Unicamp, e diante da análise concluíram que era oca, enquanto sozinha a imagem não verte nada, somente quando há presença de pessoas. A Igreja Católica não se manifestou oficialmente sobre o fenômeno e, devido às inúmeras peregrinações, a imagem já precisou passar por alguns processos de restauração. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.